paz esteja com todos. Meu nome é Miguel, sou um discípulo do Senhor Emanuel, justiça nossa. Tenho compromisso com o Pai e o Filho de pregar a palavra segundo a reta justiça. Me refiro ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel. E ao seu Filho, Emanuel, que segundo as Escrituras Isaías 7 verso 14, e Mateus 1 verso 22 e 23, seu nome próprio e pessoal é Emanuel, que significa Deus está conosco. Quero lembrar aos irmãos da nossa regra. Sempre que falarmos, Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E sempre que for falado, o Salvador é Emanuel, justiça nossa, o nosso justificador. Estejam atentos. Tema: iniciando o discipulado. Parte 2. Observação: não se esqueça de ver a primeira parte desse trabalho. Lucas 14 verso 26. Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim não pode ser meu discípulo. De acordo com a leitura que acabamos de ouvir, estas são as condições estabelecidas pelo próprio Salvador para ser um discípulo, e não podem ser substituídas, porque estas são as suas ordens registradas em Mateus 28 verso 19. E deixar de obedecer significa cometer injustiça. É bom lembrar que ele mesmo disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. João 15 verso 14 ao 16. Estas condições são muito severas e exigem muitas renúncias da parte dos seus seguidores. E isto não é fácil, mas terão que ser atendidas. Do contrário, os prejuízos podem ser irreparáveis. Agora que temos este conhecimento, cabe a cada um de nós lutar incansavelmente para atender de bom agrado os requisitos do nosso Messias. Isto é para o nosso próprio bem. Porque quem ama, guarda seus mandamentos. E quem não ama, não guarda. Estas são as suas palavras. Para conferir, leia João 14, verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Vamos ouvir o próximo texto, João 8 versos 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Peço a todos que acompanhem a leitura com muita atenção. E procure compreender porque são muitos que se dizem ser crentes, e poucos que estão dispostos a obedecer. É bom que todos saibam que o nosso valor perante o Pai e o Filho é medido pelo grau de obediência e não somente pelo fato de crer. Porque crer sem obedecer não tem nenhum valor. O Pai e o Filho querem obediência e não sacrifício. Próximo texto. Mateus 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Portanto, este é o mandamento. E o mandamento é fazer discípulos, e não judeus, católicos, cristãos, e etc. Todos estes nomes citados são frutos das religiões. E as religiões são frutos da desobediência, porque se tivessem suas origens no Pai e no Filho, obedeciam seus mandamentos. E um deles é fazer discípulos.
Notem que no próximo texto, o nosso Messias faz uma oração. E não faz referência a nenhuma religião e sim aos seus discípulos. João 17, verso 20. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A paz esteja com todos. Aguardem a terceira parte.